por que é tão difícil muitas vezes a gente colocar o planejamento estratégico na rotina? O que as principais dificuldades que tu vê e se tem alguma diferença para esse mundo médico? O planejamento surge essencialmente de dois gaps. Do gap entre o que você deveria saber e não sabe, e entre o que você deveria conseguir e não consegue para chegar onde você quer. O que um planejamento estratégico deveria ao final te entregar lá? Que áreas que ele deve passar? Legal. Até que ponto vai o planejamento estratégico? Que isso aqui não é mais agora planejamento estratégico. Legal. O pessoal conseguir ter uma noção desse mapa, assim. E a gente tem que entender que nos nossos negócios, tem dois negócios dentro de um. Tem o negócio médico e tem o negócio que suporta o negócio médico. Uhum. Então é como se você estivesse desenvolvendo ao mesmo tempo duas empresas dentro de uma. Como é que eu, ao mesmo tempo, não deixo de focar porque eu tenho que ser fornecedor de saúde, eu não posso errar, e trabalhar com esses indicadores juntos, assim. Então, para quem vai começar o planejamento de 25, né? O que deveria fazer? Primeiro, deveria pensar nisso, não só no 25, pensar num horizonte um pouco mais longo, 25, 26, 27, daí falar assim, tá bom, se eu quero estar nesse lugar aqui em 27, o que eu vou fazer em 25, né? Quais as coisas que eu vou fazer em 25 que vão me habilitar a chegar lá em 27? E antes de começar o bate-papo de hoje, apresentar o nosso convidado aí, que a gente tem a honra de estar recebendo, queria lembrar que mês de outubro é o mês do médico aqui na Gestão DS e a gente tem ofertas imperdíveis para você que de repente é nosso ouvinte, sempre quis conhecer a Gestão DS e, poxa, fica pensando se vai trocar de sistema ou não. Esse é o momento certo de falar com a gente, não espere a Black Friday, historicamente sempre os nossos melhores descontos, quando tem desconto, é em outubro, é no mês do médico e vai ser um prazer poder te ajudar a entregar a nossa missão aí que é ajudar você médica, você médico a construir negócios melhores. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou um dos fundadores da empresa e um pouquinho diferente do que a gente faz com vocês lá no software, com ferramentas, com os treinamentos, aqui no nosso podcast a gente bate um papo aí sobre os principais assuntos que permeiam a gestão de clínicas e consultórios, falar um pouquinho sobre vendas, sobre marketing, sobre crescimento, sobre gestão. E a gente está muito feliz hoje, cara, de trazer um cara que a gente admira demais aqui na Gestão DS, muitos nos ajudou pra caramba também em alguns momentos da empresa aí, somos parceiros. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast hoje Julian Tonioli. Julian, muito obrigado pela tua participação, Felipe. Cara. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Super legal estar aqui. A gente já tem uma história juntos ali na Gestão DS, né? E bora lá, bora endereçar esse tema aí, tentar mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? O médico faz coisa muito mais difícil, né? Abre peito, opera coração, então gestão não devia ser um negócio tão complicado assim. Boa, e a gente escolheu o Julian aqui para falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, aproveitar que vocês que estão nos escutando aí, não sei quando vocês vão estar escutando, mas nosso episódio sobre planejamento estratégico está sendo lançado em outubro. Então é um momento bom de estar começando a organizar isso, olhar para o ano que vem. Você que bateu as metas de 2024 para continuar batendo. Você que não bateu, mais importante ainda para conseguir chegar lá, porque às vezes a gente bota uma meta e não traça um plano para chegar, né? Não. Então, acho que antes de mais nada, Juliana, assim, da minha área de empreendedor, acho que é difícil alguém não te conhecer, mas talvez do público médico algumas pessoas não te conhecem. Então, falar um pouquinho da tua trajetória, o que você está fazendo hoje. Legal. Bom, cara, minha trajetória. Eu sou engenheiro naval de formação, né? Isso por si só já é uma certa curiosidade. Pouca gente faz engenharia naval. Eu fiz engenharia naval porque eu queria ser engenheiro de Fórmula 1. E não preciso dizer que a carreira de engenheiro de Fórmula 1 não rolou, né? Então eu fui trabalhar com isso, não gostei e acabei começando um negócio de software lá no começo dos anos 2000. Uma plataforma de automação de equipes em campo que deu certo, né? A gente acabou dando certo, a gente recebeu investimento, acabou dando certo. Em 2011 a gente já estava com perto de 1.000 pessoas, escritório em 18 países, faturando uns 120 milhões de dólares e fomos comprados por uma multinacional, né, pela SAP. Então fiquei lá esse tempo todo. Depois me aventurei em varejo eletrônico entre 2012 e 2014. A gente tocou uma tese de consolidação junto com outros sócios no segmento, né? E no final de 2014, depois de vender essa operação também, surgiu a ideia, né? Tentei tirar um sabático que não rolou, né? Nunca rola. Não rolou, não me planejei, né? Fica a dica aí, se alguém um dia quiser tirar um sabático, tem que se planejar antes, cara. Você falar assim, vou ficar em casa, depois eu vejo o que eu faço, não dá certo. E aí surgiu essa ideia de começar um negócio de consultoria para ajudar outros empreendedores, né? Com um pouco do que a gente tinha desenvolvido nos nossos próprios negócios. E aí surgiu a Aldas, a empresa da qual eu sou um dos fundadores e sou o CEO. A gente ali atua em planejamento estratégico, estratégia, governança, gestão e nesse pilar de capital, né? Ajudando nossos clientes a acessar recurso, conduzir transações de M&A e tudo mais.
E paralelamente a isso, sou investidor anjo em tech, né? Já fiz mais de 60 investimentos em empresas diferentes no universo de tecnologia e sou um mentor lá no G4 Educação. Acho que muita gente acaba me conhecendo por conta desse viés, assim, de ser um mentor lá. Então, acho que esse é um pouco da trajetória dos últimos 20 e poucos anos. Boa. Até o pessoal às vezes me marca lá quando tu reposta sobre a gestão dessa. O pessoal às vezes te pergunta, tem médicos que te seguem também, às vezes mandam lá o que de plataforma lá, já marcou a gente, o pessoal, aqui o Juliano tá marcando. Claro, o Juliano é nosso amigo. Isso aí. Não, e funciona, pô. A gente tem, né, eu tenho tem uma prática de só indicar coisas que a gente conhece, Claro. né? E que funcionam. Então, é isso aí mesmo. Funciona, né? Ajuda na gestão, importante. Boa. E acho que para abrir nosso papo aí sobre planejamento estratégico, Julia, acho que a gente fala sempre aqui, a gente tá com a nossa audiência, principalmente são médicos, mas desde aquele cara que tá saindo do plantão, tá ali na residência, tá começando a pensar na carreira dele, a gente tem aquele médico que já tá estruturado, tem uma clínica pequenininha com a secretária. Legal. E a gente tem grandes clínicas, né? A gente tava até, esse mês que vem sai um episódio com a doutora Cintia Cunha também, mais de 30 colaboradores, fora os indiretos. Legal. Então são níveis diferentes de empresa, como a gente tem também no empreendedorismo. Tem um cara que tá começando, tem um cara super grande, né? E acho que para abrir é falar um pouquinho de por que é tão difícil, muitas vezes, a gente colocar o planejamento estratégico na rotina? O que as principais dificuldades que tu vê? E se tem alguma diferença para esse mundo médico? Cara, eu acho que primeiro, o principal grande desafio é entender que essa história de planejamento estratégico, ele está dentro de um contexto um pouco mais amplo. Então, você tem que pensar planejamento estratégico em 3 grandes blocos. Primeiro, estratégia, né? Uhum. A gente não pode esquecer o que é estratégia. Estratégia não é um negócio complexo, é um negócio razoavelmente simples, né? Que é, basicamente, estratégia é como você chega onde você quer, usando o que você sabe, fazendo o que você consegue, tá? Então, perfeito. O desafio é, preciso saber onde eu quero chegar, né? Então, e preciso entender o que eu sei, quais são minhas competências, quais são minhas habilidades, né? E preciso entender o mercado no que eu estou inserido, quais as minhas capacidades, meus concorrentes e tudo mais. Então, muitas vezes a gente esquece desse primeiro pilar aqui. Então, trabalhar bem a estratégia, né? Trabalhar bem o que eu quero fazer, onde eu quero, que jogo eu quero jogar, onde eu quero ganhar, como eu vou me diferenciar. E em serviço, especialmente, isso às vezes é muito difícil fazer, tá? Porque é muito fácil você começar fazendo coisas e depois você vê onde você vai parar. Mas é importante você, de vez em quando, revisitar isso. Fala assim, tá bom, mas o que eu quero fazer? O que é o tipo de cliente que eu quero ter? Qual que é o tipo de posicionamento que eu quero, né? Que eu quero entregar? Vou me posicionar como um cara focado em custo? Vou me posicionar com diferencial, né? Quero fazer um negócio grande ou não? Quero fazer um negócio pequeno de alta margem? Então, ou seja, essas definições, elas são importantes, porque elas norteiam o que você quer buscar. Aí sim vem o planejamento. Onde é que surge o planejamento? O planejamento surge essencialmente de 2 gaps. Do gap entre o que você deveria saber e não sabe, e entre o que você deveria conseguir e não consegue para chegar onde você quer. Então, veja que se você não tem essa primeira discussão, já danou-se a segunda, porque você não entende o gap. Tá? E é o gap que você trabalha no planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem única e exclusiva missão de desenvolver novas competências e ou novas capacidades para que você possa chegar no lugar onde você quer que você ainda não está, né? Então, é esse reconhecimento que é importante. E o terceiro pilar do planejamento é você implementar uma rotina de execução que permita você perseguir aquilo que você definiu. Uhum. Muitas vezes, a dificuldade não é fazer o planejamento. A dificuldade não é ter a estratégia. A dificuldade é ter a disciplina na execução, né? E isso é mais importante ainda em negócios de serviço, porque tem uma característica onde nós, profissionais, né? Eu tenho uma consultoria, mesma coisa. Nós temos que... Nossa hora entrega o trabalho fim que a gente faz e, ao mesmo tempo, é nosso tempo que tem que ser dedicado ao desenvolvimento do negócio. E a gente fica o tempo inteiro, né, conflituoso nessa história. Poxa, mas cada minuto ou cada hora que eu gasto no desenvolvimento do negócio, de certa forma, ela afeta a minha geração de receita na forma de um prestador de serviço. Eu vejo isso que é uma das grandes dores, né? O médico pensa muito assim. E é verdade num certo ponto, só que você está fazendo uma troca educada por receita de curto prazo versus receita de longo prazo. Sempre que você troca essa hora desenvolvida, né, essa hora dedicada para o desenvolvimento do seu negócio, para a gestão do seu negócio, o que você está fazendo é criando uma plataforma que te permita
capturar mais horas de mais pessoas trabalhando para você e gerar resultado disso no longo prazo. Agora, é uma troca, sim, porque é uma troca de você usar, perceber esse resultado no curtíssimo prazo. Então, acho que não é que é mais difícil fazer planejamento no ambiente, né, de clínicas e no ambiente médico. O difícil não é o processo de planejamento, o difícil é esse reconhecimento de que essa troca, ela tá lá. Você vai trocar receita de curto prazo por de médio prazo. Perfeito. E que talvez, por conta desse efeito, no seu começo de jornada, talvez gestão seja menos importante, porque é muito mais relevante você gerar um tamanho mínimo de receita que te permita investir parte dessa receita em pessoas e em estrutura que te consiga criar gestão. Então é normal a gente ver em negócios de serviços profissionais, né, em negócios médicos de maneira geral, você ter menos peso na gestão no começo, né, para que você possa gerar uma receita mínima com o seu tempo, mas aí isso aqui começa a virar um gargalo para você, aí você precisa identificar outras pessoas, trazer outras pessoas para que elas suportem você naquela atividade. Com isso, você cria um arcabouço mínimo de gestão que te permita dar próximos passos. Então, esse ciclo é natural. É o progresso depois ordem. De certa forma, sim. De certa forma, sim. E a gente tem que entender que nos nossos negócios, tem 2 negócios dentro de um. Tem o negócio médico, e tem o negócio que suporta o negócio médico. Então é como se você estivesse desenvolvendo ao mesmo tempo 2 empresas dentro de uma. Uma cuja responsabilidade e cujo posicionamento e cuja missão é essencialmente técnico-clínico. É como eu sirvo o meu paciente, como eu, né, desenvolvo minhas práticas médicas, como que eu faço isso. E outro é como que eu crio uma empresa ao redor desse negócio que me permita dedicar para isso, né, e capturar a maior parcela possível de geração de valor. Então, acho que esses são os desafios. Não é necessariamente no processo de planejamento. O processo de planejamento é simples, né? Ele envolve você realmente entender onde você quer chegar e você entender a partir da posição que você está, como que você fecha esses gaps, né? Então, uma analogia que a gente usa é assim, poxa, imagina que você vai escalar uma montanha, né? É uma analogia que eu uso. Quando a gente vai lá para escalar uma montanha, a gente decide escalar o Everest, a gente vai lá, contrata o guia, treina, aprende a escalar, compra roupa, se prepara, compra passagem, viaja, chega lá na base da montanha, a gente olha para cima, a gente não vê nada, bicho. A gente vê parede e nuvem. E com planejamento estratégico é muito disso. Muitas vezes é difícil você imaginar o caminho que você deveria seguir para sair de A para B. Por quê? Porque o seu ponto de vista, olhando de baixo para cima, né, é ruim. Você não consegue enxergar. Então, o que a gente provoca sempre? Fala assim, cara, se projeta no ponto futuro, se projeta como se você já estivesse onde você quer estar e olha para baixo. Concorda que se você estivesse ali numa montanha a 2.000 metros de altura e olhasse para baixo, você ia ter visto? Podia ter andado por aqui, podia ter construído uma escada, podia ter escalado aquela parede. E aí, cara, você escolhe aquelas coisas que são mais fáceis para você, nas quais você é mais apto. Tu respondeu lá também, o que eu tenho de competência para fazer. Com aquelas perguntas que você respondeu lá atrás, quais as competências que eu tenho, quais as capacidades. Então, o processo de planejamento não é complexo, porque ele envolve basicamente você se projetar no ponto futuro, identificar seu ponto atual, ver o gap, o que você deveria ter feito para chegar lá e agora fazer, né? Então, é isso, é tão simples, né? Obviamente que eu estou simplificando aqui, tem um monte de técnica, mas é tão simples quanto isso. Eu acho que o difícil no mercado que vocês estão inseridos ali, nesse mercado médico, é esse paradoxo, esse dilema de você, poxa, mas toda hora que eu dedico para a gestão, em tese ela está competindo com a minha capacidade de receita. Quando não é essa a discussão. A discussão ela está viabilizando captura de mais receita no longo prazo. Perfeito. Né? Até quando me surgiu um monte de pergunta aqui para te fazer, que eu vejo que é muito isso, assim, essa dificuldade, e tu trouxe um ponto que eu acho que é exatamente isso, a dor que eu comecei a pensar que o médico tem para desenvolver o planejamento, porque ao mesmo tempo ele pensa como uma empresa, que ele precisa bater aqueles números, eu tenho os indicadores financeiros, só que ele trabalha com a saúde também. E aí até tu comentou ali, é quase como se tu tivesse 2 negócios dentro de um só.
como é que se faz? Não sei se porque não sei se é o mesmo conceito de ambidestria ao mesmo tempo, mas tipo, como é que eu, ao mesmo tempo, não deixo de focar porque eu tenho que ser fornecedor de saúde, eu não posso errar e trabalhar com esses indicadores juntos assim? Não, eu acho que você precisa reconhecer como aqueles seus indicadores vão viabilizar você ao mesmo não, vão viabilizar o trabalho em saúde de maneira dedicada, ao mesmo tempo que aquilo te gera crescimento sustentável. Uhum. Então é muito mais você entender que esses modelos e essas metodologias e os indicadores e o que você faz do ponto de vista de gestão tá lá para quê? Para que no final do dia você tenha mais alcance ainda, você possa fazer isso para mais gente, né? Então, é uma troca, né? Mas eles servem também para você balizar até onde você vai. Poxa, até onde você vai, né? A gente tem um índice que a gente fala que é o custo de servir, né? Perfeito. O que é o custo de servir? Tá? Tem uma hora que essa curva do custo de servir, ela é ascendente. Você entrega uma qualidade maior, você entrega mais serviço, você entrega mais capacidade técnica e aquilo ele se reflete de maneira proporcionalmente direta em receita. Por quê? Porque te permite cobrar mais caro, Uhum. te permite ter um posicionamento de marca diferente, te permite ter um reconhecimento, uma autoridade diferente, e isso tipicamente se reflete em preço, em margem, em volume. Só que tem uma hora que essa curva ela inverte. O teu custo de servir ele começa a ficar maior do que o impacto gerado por aquilo. Tu faz Né? muita coisa e a receita começa a ser muito não Você é na faz mesma muita proporção, né? coisa e a receita o custo ele cresce numa velocidade maior do que a Uhum. receita. Então, se você conseguir construir isso, entender como é que está acontecendo, como é que sua receita barra teu custo de serviço ele vai andando ao longo do tempo e como que você consegue abrir ou fechar essa curva, você entende o ponto onde, opa, espera aqui, esse é o ponto ótimo. No meu caso, esse é o ponto ótimo. Uhum. A partir daqui, eu não estou conseguindo mais transformar em geração de receita esse custo adicional do serviço, né? Então, o que eu preciso fazer? Preciso trabalhar mais minha marca, eventualmente? Preciso trabalhar mais autoridade? Preciso trabalhar mais tecnologias? O Perfeito. que eu preciso fazer para capturar esse gap? Ou preciso mudar de público, que é uma discussão difícil às vezes. Uhum. Ah, não, é que meu público, onde eu foquei eventualmente nesse universo mais popular, menos classe A. Será que tem espaço? Né? Ah, então não tem espaço. Então, legal. Então, eu não tenho mais espaço de transferir esse custo do ponto de vista de receita. Então, beleza. Então, os movimentos que eu tenho que fazer é conseguir executar o mesmo serviço, eventualmente com menos custo. Então, eu acho que entender essa dinâmica do custo de servir e como que ele evolui ao longo do tempo é super importante para a gente que está no universo de serviços e para clínicas em geral, né? Porque tem uma hora que essas coisas elas descolam mesmo. E né? acho que daí aqui também tá totalmente ligado com aquela outra dificuldade que tu abriu ali também, que é que às vezes se discute pouco a estratégia do que tu quer fazer, porque até eu tava pensando nesse lance do custo de servir para o médico. Tá, mas tu quer, de certa forma, talvez expandir mais? Porque em algum momento tu tem que pensar o que tu quer para ti lá no futuro, naquele ponto futuro que eu quero ter outros profissionais abaixo de mim ou não, eu quero ter uma clínica mais boutique, né? Tipo, que eu ali, o meu tempo vai ser de 1 hora com o paciente, mas eu cobro bem ou não, eu vou botar outros profissionais abaixo. E aí, tradicionalmente, assim, Júlia, porque eu acho que realmente esse eu vejo pela gente mesmo, assim, como empreendedor, mas acho que do médico também acontece. Às vezes a gente parte direto pro planejamento sem ter muita discussão da estratégia. E tradicionalmente, assim, o que são boas perguntas para se responder para consolidar bem, cara, a minha estratégia eu tenho que ter pelo menos isso aqui. Eu lembro que eu acho que uma vez eu vi uma aula tua que é passar pelos 5, não é 5 porquês, alguma coisa 5 assim. porquês, O que geralmente a gente tem que tentar responder para ver se a nossa estratégia é consistente. Meu, acho que no final do dia, né, estratégia, ela vem de algumas coisas, né? O que define uma boa estratégia são 4 grandes componentes, tá? Primeiro, a sua ideologia central. Qual que é o problema que você quer resolver no final do dia, né? O que você quer... Qual que é o que é a essência do que você faz, né? Por que você acorda todo dia? Segundo, quais os valores que você considera, né? O que são os valores que você considera dentro do seu negócio? Que é um pouco do teu propósito ali. Aí você fala, cara, mas isso é meio padrão. Cara, não é padrão. Cada um de nós tem um conjunto de coisas e cada um de nós está lá para fazer alguma coisa para um tipo de público, tá?
E aqui, o duro dessa discussão aqui, Felipe, é que não tem certo ou não tem errado. Não dá pra dizer assim, o certo é X. Não, o certo é o que você quer. Você quer o quê? Você acredita no quê, né? O segundo lado disso é, legal, qual o conjunto de contextos e circunstâncias do qual eu vim, as coisas que eu valorizo, que eu gosto, né? E aí, em serviços profissionais, isso é muito importante, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de gastar meu tempo, que eu vou sentir que eu estou dedicando energia e tempo ao mesmo tempo em que eu estou servindo esse propósito. Então essas são duas grandes perguntas, cara. Se eu tivesse 1 hora para gastar, então às vezes eu pergunto muito para os clientes assim, cara, se eu tivesse 1 hora para gastar, você ia gastar no quê? E 2 horas para gastar, você ia gastar no quê? E se eu tivesse R$1 para gastar, você ia gastar no quê? E o segundo real? E o terceiro? Porque quando você coloca isso, você gera muita clareza onde é que você aloca seus recursos, onde é que você foca e o que é o negócio que você quer resolver no final do dia. Perfeito. Né? Então acho que essas são grandes perguntas, né? E outras é assim, legal, qual que é a sua grande ambição de longo prazo? Se tudo der certo, onde é que você se vê? Então, o desafio que eu faço às vezes é assim, poxa, se você tivesse a possibilidade de ser um dos primeiros passageiros do Musk na ida para Marte, se fosse para Marte e fosse voltar, essa viagem vai demorar 20, 30 anos. Se você chegasse aqui, onde é que você queria ver seu negócio? Como é que você queria ver ele estabelecido? O futuro idealizado, né? Qual que é o futuro que você enxerga para ele? Eu queria ver um negócio assim, assim, assado, com essas características, fazendo isso. Legal. Então é isso que você tem que perseguir, né? E acho que a última provocação aqui para a turma que está assistindo é, cara, não tem demérito em você não querer ficar gigante. Tudo bem? Às vezes o pessoal tem essa ansiedade porque, vê o colega, tá expandindo, fazendo filial, fazendo... Mas é isso que tu quer pro teu futuro, É isso né? que você quer. Essa que também é um pepino maior pra descascar, né, É velho? isso que você quer? Né? É isso que você enxerga? Ou você, não, eu quero ter isso, eu quero me diferenciar por essa questão, eu quero ter tempo de qualidade para mim, eu quero ter possibilidade de fazer outros projetos, eu quero, né? Eu não tenho problema em ter uma prática pequena que vai fazer esse tipo de coisa. Não, realmente eu tenho um viés mais empreendedor, eu quero fazer um monte de coisa, né? Eu me vejo mais na carreira gestora empreendedora, me vejo mais como um gestor empreendedor do que eu me vejo como um praticante médico. Legal. Então tá bom. Então esse tipo de coisa te dá os caminhos, né? É um pouco da história da carreira Y, né? Você tem gente que é um super especialista técnico, você tem gente que vai para as linhas de negócio e desenvolvimento de gestão. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter médicos que têm essa característica técnica muito mais forte e é o que eles curtem. E você tem outros que não, têm uma cabeça mais de negócio e tal e gostam mais de ir para esse lado. Então, é um pouco de reconhecer essas coisas. Essas são as perguntas que a gente faz para provocar um pouco o cara. Então, outra pergunta que a gente faz muitas vezes é assim, cara, se eu te desse uma lâmpada mágica e 3 pedidos, no que você ia usar? Profissionalmente, né? A gente fala assim, não vale pedir os 6 números da Mega Sena, não vale, né, pedir essas coisas, né? Mas é assim, cara, se você tivesse 3 pedidos para usar, você usaria eles no quê? Profissionalmente? Onde você gostaria de usá-los? No que? Você gostaria de conseguir o que com eles? Porque essas coisas te mostram o que são as coisas que você dá peso e o que você precisa para chegar onde você quer. Então, a gente usa um pouco dessas técnicas para tirar o que é a estratégia do negócio, o que é o posicionamento que aquele empreendedor, aquele médico quer ter para o negócio dele. Boa. E a gente está na reta final de ano aí, né? Outubro, pessoal, que a gente está lançando esse episódio. E tradicionalmente, assim, acho que tem alguns clientes, inclusive nossos, que tem essa rotina de criar planejamento, de se organizar. Eu sei que depende muito de cada caso, de cada momento, mas tradicionalmente o que um planejamento estratégico deveria ao final te entregar lá? Que áreas que ele deve passar? Legal. Até que ponto vai o planejamento estratégico, que isso aqui não é mais agora planejamento estratégico. Legal. O pessoal conseguir ter uma noção desse mapa, assim. Legal. Bom, primeiro a gente precisa diferenciar planejamento estratégico de orçamento. Uma coisa é você fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico vai definir o que você precisa fazer do ponto de vista... Primeiro, quais os objetivos que você está perseguindo. Esses objetivos não necessariamente são monetários. Então, a gente não está falando necessariamente, quero sair da receita X para a receita Y. Você está falando assim, eu quero sair
por exemplo, eu quero chegar em top 3 de clínicas da minha região, que esse é um objetivo estratégico, por exemplo, e eu quero ser uma clínica top 3 na minha região, com essas especialidades, sendo reconhecida por um diferencial nisso, nessa atividade, e tendo esse posicionamento de marca, tendo esse perfil de cliente. Então, isso é uma definição de estratégia. Eu quero fazer isto, através desses produtos, com esse perfil de clientes, nessa geografia. A partir disso, você precisa transformar isso num conjunto de ações. Então, você vai dizer, para que eu consiga chegar aqui, eu tenho um conjunto de ações e iniciativas. E esse é o seu planejamento, tá? Esse conjunto de ações e iniciativas, ele precisa de recursos, pessoas, etc. Ele tem uma cadência de execução, que eu preciso monitorar. Ele tem entregáveis que ele vai me gerar, porque afinal de contas eu estou fazendo essas coisas para conseguir alguma coisa. E eu vou medir esses entregáveis através de indicadores. Então, aqui que começa a aparecer o link entre estratégia, o que eu quero, planejamento estratégico, o que eu faço, né? E execução estratégica, o que eu entrego, meus indicadores. E a partir desses indicadores, você abastece a visão matemática do plano, que é tipicamente onde a gente acha que a gente começa. Tá? A partir desses indicadores que a gente começa com a visão matemática do negócio, que é assim, legal, então, ao eu sair, por exemplo, de um indicador de conversão de X para Y, isso vai fazer com que eu cresça A versus B. Ao entender a minha necessidade de crescimento para chegar onde eu quero, porque se eu quero ser o top 3 da minha região, isso significa, ser o top 3, significa que eu tenho que ter um tamanho X. Para que eu tenha esse tamanho X, eu vou precisar crescer nessa taxa aqui ao longo desses anos. Se eu precisar crescer nessa taxa ao longo desses anos e eu tenho um ticket médio X, eu vou precisar trazer tantos clientes a mais. Para trazer esses clientes a mais, eu preciso fazer um processo de captura de geração de demanda. Então, veja que a gente vai usando esses indicadores por trás das ações como os elementos da matemática que aí sim alimentam o seu plano do ponto de vista de receitas previstas e de despesas previstas do ponto de vista das ações, dos recursos todos que você tem que alocar. E a gente tende a começar por esse último ponto. A gente tende a falar assim, então tá bom, vou fazer o planejamento do ano que vem. Então tá, então eu vou crescer meu faturamento em 30%, é o que eu quero, eu vou sair de 10 para 20. Agora que eu vou crescer meu faturamento em 30%, então eu posso gastar até 20% a mais, porque na hora que eu fizer isso eu ganhei mais dinheiro, tá ótimo. E daí você acha que isso é planejamento. Isso eu tava lembrando muito do jeito que a gente fazia no início da empresa, antes de conhecer vocês, inclusive, lá. Cara, era exatamente tipo assim, ano passado a gente cresceu 60%, 70%, tá, esse ano então dá pra chegar nos 60%, nos 50%, esse aqui é o MRR que a gente quer bater e agora parte daqui. Mas aí depois quando a gente começou a perceber que no início da organização funcionava, que ia batendo, o cara chegava, dava um jeito, mas começa a chegar num nível que, cara, esse tipo de planejamento não funciona mais. Não aí funciona. A gente foi lá, conversou, fez o On Demand com o Bruno, depois fez todo o trabalho junto. Cara, a gente começou a perceber, putz, a gente não tinha estratégia. E aí aquelas conversas de se questionar tudo isso aqui antes, porque, cara, esse número que a gente tá colocando não tá nem fazendo sentido, porque olha o tamanho desse mercado aqui que a gente tá tentando endereçar, sabe? Só que o cara não se questionava sobre isso. Então é isso. Então, o processo de planejamento, ele tem esses passos, né? Então, para quem vai começar o planejamento de 25, né? O que deveria fazer? Primeiro, deveria pensar nisso, não só no 25, pensar num horizonte um pouco mais longo, 25, 26, 27, daí falar assim, tá bom, se eu quero estar nesse lugar aqui em 27, o que eu vou fazer em 25, né? Quais as coisas que eu vou fazer em 25 que vão me habilitar a chegar lá em 27, né? Legal. Por quê? Porque tem coisas também que não vai dar tempo de você ter retorno nesse período. Tem coisas que você começa a construir, que elas vão começar a dar resultado, mas elas vão dar resultado em prazos mais longos, né? E se você só olhar a curto prazo, você muitas vezes abre mão de ações que vão ser super relevantes e importantes para você, mas que eventualmente você não consegue capturar retorno a tempo e daí elas passam a ser inviáveis do ponto de vista financeiro. Então esse é um ponto. Legal. Então pensei onde eu quero estar no 27, o que eu vou fazer no 25. A partir dessas coisas que você vai fazer, você vai, tá bom, e como é que essas iniciativas que eu estou fazendo, esses projetos, como é que eles afetam os meus indicadores atuais? Né? Então, peraí, se eu estou falando como é que eles afetam meus indicadores atuais, tem uma premissa aqui. Quais são meus indicadores atuais? O que é meu ticket médio? Qual que é a minha recorrência?
O que é minha margem unitária? Qual que é meu custo? Qual que é a minha despesa? Qual que é a minha taxa de geração de demanda? Quais são as minhas origens de geração de demanda? E aí veja que aqui já surge uma necessidade mínima de ter um pouquinho de organização de gestão, um pouco de estrutura, ter sistemas que me ajudem a ter essas métricas, né? Esses indicadores, para que eles sejam utilizados como base do meu planejamento para o próximo ciclo. Então, se eu tenho essas informações, eu vejo assim, poxa, se eu quero sair de uma receita de 10 para uma receita de 20, isso vai implicar em duplicar meus clientes? É viável fazer isso? Tá bom, para que eu duplique meus clientes, eu consigo gerar essa demanda? Quais os investimentos associados à geração de demanda que eu preciso fazer para duplicar meu cliente? Então, você vai começar a fazer conta. Então, tá bom. Então, se meu custo de lead é R$50, vai ser R$100, então, vai, né? Ou não? Será que os canais que eu utilizo são suficientes para trazer todos esses leads? E essas perguntas, conforme você vai fazendo essas perguntas, você vai identificando ações que você tem que estabelecer para te permitir perseguir esses objetivos. Então, você vai fazendo, poxa, legal. Então, lembra a nossa discussão? Falou assim, cara, só o canal de vocês de aquisição não dá esse crescimento que vocês querem. Vamos ter que achar outros canais. Putz, mas não sei quais outros canais. Tá bom, vamos testar. Vamos testar quais canais de aquisição que eles podem te ajudar com esse crescimento, né? E aí, com isso, você vai desdobrando, você vai vendo o impacto desses indicadores, como que eles mudam a sua performance, e com isso gera uma estrutura organizada de receitas adicionais e de despesas adicionais. E com esse modelo construído, você usa esse modelo como régua daí, para dizer assim, tá legal, construí esse modelo. Agora, a minha discussão não é mais bati a receita, não bati a receita, bati a despesa, não bati a despesa. A sua discussão é, aqueles indicadores que eu vi que iam ser geradores de receita foram cumpridos? Ah, não, os indicadores não foram cumpridos. Ah, então tá bom. Por que é diferente você discutir se a receita foi atingida ou o indicador foi atingido? Porque a receita é consequência. A receita não ser atingida não te dá elementos para você discutir a causa raiz. Por que ela não foi atendida? O indicador não atendido te dá elementos para você discutir por que ele não foi atendido. E ao entender por que ele não foi atendido, qual é a ação que você tem que tomar para corrigir aquilo. Então, existe uma diferença. Ah, mas não é a mesma coisa, Juliana? Medir se a receita deu certo ou se o indicador deu certo? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa se e quando tudo acontecer. Porque daí uma coisa é decorrente da outra. Mas quando não acontece, você precisa entender o motivo, né, a causa raiz, que é a função do gestor, no final do dia, a gente está lá para isso. Aí a diferença é bastante grande. Então esse é o processo, essa é a grande diferença. E acho que essa é a dica para quem está fazendo o seu planejamento de 25, seu orçamento de 25 pensa menos no resultado e mais nas variáveis que constroem o resultado, né? Geralmente a gente tem a tendência, principalmente o empreendedor e o médico tá muito nisso, né? Às vezes tá meio também nessa jornada meio sozinho e o cara ainda já tem Eu tava brincando até num podcast que a gente gravou, eu usei também essa metáfora da montanha, né? Só que aí o médico até, a gente brincou que o médico ainda é um problema, ele é treinado para ser mergulhador, e aí quando ele vai pro empreender, ele, putz, agora eu descobri que eu tenho que subir a montanha, ele nem tem os recursos para fazer isso, né? Cara, mas a gente também, né, bicho, assim, por mais que muitos de nós, às vezes que empreendemos, a gente acaba tendo uma formação que veio de exatas e tal, cara, a gente também não tem faculdade para ser empreendedor. Não teve essa formação, não teve, né, não teve essa exposição, né? Eu acho que, de novo, o tema aqui é o tema de primeiro. A troca da hora. A troca da hora incomoda, né? Eu fui formado para gastar meu tempo ajudando gente, praticando medicina. E agora alguém está me dizendo que eu preciso gastar meu tempo, que, by the way, é a forma com que eu gero receita, para fazer alguma outra coisa que não é o que eu fui desenvolvido para fazer, não é a minha vocação, né? E... aliás, não vai me ajudar com receita no curto prazo. Eu acho que essa é a grande... esse é o grande dilema. Mas quando ele reconhece que isso é importante para o desenvolvimento do negócio, aí vai. E como faz muito sentido, porque eu nunca esqueço uma das coisas que a gente... Por mais que a gente tenha um pouco da pergunta que eu quero trazer também, que a gente brincou ali no início antes, que era, de certa forma, progresso e depois ordem, né? Lá quando a gente abriu a gestão DS também, cara, a gente fez aquele
aquele BP básico ali pra fazer pitch e tudo mais. Mas eu nunca esqueço uma das coisas que eu sempre falo pra média, inclusive, também. Que eu tive, quando a gente quis abrir a gestão dessa, a gente se apaixonou, na verdade, pelo modelo SaaS. A gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente só queria fazer um modelo SaaS, que naquela época tava começando a ficar mais forte no Brasil. Sim. Aí foi um empreendedor local lá falar pra gente que ele foi o primeiro software de gestão em nuvem, era um cara de Santa Maria, o ex-gestor, antes do Conta Azul, de toda essa galera aí. A gente falou, cara, mas não dá pra competir com o cara veio aqui, já tem... O que a gente podia fazer? Eu nunca esqueço, eu fui no Google lá e perguntei, cara, qual que é o profissional do Brasil que trabalha por mais tempo na mesma profissão? A primeira que deu lá é médico, em torno de 47,5 anos. Então, cara, faz totalmente sentido tu ter um planejamento de longo prazo, porque a tua carreira, o médico, até eu fiz um episódio com o Dr. Thiago Volpe, ele falou um negócio muito legal, assim, que falou, cara, nenhum médico quebra. O médico se quebra. Ele não tá indo bem no consultório, ele pega mais plantão, ele pega outra coisa. Mas é difícil tu ver o cara fechar a clínica lá, sabe? Porque a gente tem fontes de receita que a gente pode pegar mais plantão, Sim. pode pegar mais coisa. Então faz total sentido o cara se planejar, pensar que, cara, é pro longo prazo, né? Sim. E aí eu queria engatar na pergunta, Júlia, que é, existe tamanho certo para começar um planejamento estratégico? Não tem. Eu acho que o que existe é o nível de maturidade do seu planejamento vai ser maior, o nível de formalismo e profundidade vai ser maior quanto maior você for, né? Então, você está num negócio pequeno, seu planejamento estratégico muitas vezes vai ser uma folha de papel que você vai definir coisas básicas que você quer buscar. Às vezes acho que até isso é um erro, às vezes o cara quer fazer um negócio muito robusto e tem um negócio pequenininho, isso, né? E vai fazer um negócio que ele nem tem os elementos para discutir, né? Então eu acho que a resposta é não tem. O que acontece é que o nível de formalismo do seu planejamento, ele tende a ser proporcional ao nível de maturidade do negócio. Negócios maiores têm que ter um planejamento estratégico mais robusto, mais formal. Negócios menores, um papel, uma folha de papel tá lá. E muitas vezes o que acontece é você acha que você não tem, mas tá lá, cara, tá na tua cabeça. Uhum. É que tá tão simples para você, pro teu estágio, que tá ali, né? Você nem tá percebendo o que fez, mas fez, tá na sua cabeça. Né? Então, não. É só uma questão de qual é o nível de formalismo do plano pro estágio que você tá. Legal. Eu queria deixar uma pergunta pra audiência aí na nossa enquete do Spotify ali. Primeiro, se já tá conseguindo bater as metas de 2024, se fez um bom planejamento. Se não tem planejamento ainda, se já tá olhando pro planejamento de 2025. A gente vai deixar aqui a enquetezinha pra entender um pouquinho da nossa audiência, se há uma demanda, se o pessoal já tá olhando pra isso. Então, votem aí pra gente entender um pouquinho mais. E agora que a gente já convenceu o pessoal, Julia, que é importante ter o planejamento, independente de tamanho, enfim, Sim. desmistificou algumas coisas. Existe uma melhor metodologia? Porque a gente vê hoje muito, fala de BSC, fala de OKR, fala de não sei o que lá, e cada vez parece ser uma metodologia nova aqui no mercado também. E não sei se existe para cada momento uma metodologia, ou se não tem, ou se para a área de saúde muda alguma coisa. Não, eu acho que não tem. Isso também é aquela ferramenta que você se adaptar melhor, tá? Eu acho que, na média, para os negócios do perfil de tamanho típico, né, que a gente encara, com o nível de maturidade típico que a gente encara no segmento médico, eu acho que BSC acaba sendo uma metodologia muito pesada, tá? Eu acho que existem metodologias mais simples, o OKR, o NCT, né, narrativas, compromissos, tarefas, eles são metodologias que são mais simples, tá? São mais fáceis de serem aplicadas, são mais leves de serem geridas, tá? E acho até que, né, eu sou um dos adeptos, assim, de que muitas vezes não tem problema você fazer adaptações da metodologia e não usar ela tecnicamente perfeita, né? Por exemplo, né, quando a gente fala de OKR, é uma metodologia onde você não deveria atingir 100% das metas, tá? Mas é muito difícil você, no começo, ter conforto com essa metodologia onde você vai definir metas que você não cumpre. E vai ter a consciência de que não, mas você fez um baita trabalho de definir metas super desafiadoras e que cumprir 70%, 80% delas é mais do que suficiente. É desconfortável isso. Mas o cara gosta de bater meta, chega lá, não, mas foi legal, mas não bateu. Então, por exemplo, a gente não vê como um problema, eventualmente, você adotar a metodologia de OKR, mas ainda assim definir metas que sejam 100%, que tenham que ser cumpridas na sua totalidade, em 100%. Isso é uma coisa que não é o que a técnica diz, não é o que a teoria diz, mas ok, é uma adaptação da ferramenta adequada para o seu momento. E conforme você for ganhando maturidade, de novo, no uso, aí você pode
e evoluindo mais, tá? Então não tem, eu recomendo que a turma que tá ouvindo, assim, que tá assistindo, vá mais para metodologias como o OKR, o NCT, que são metodologias um pouco mais simples, mais leves, de revisão em ciclos mais curtos do que outras. Mas talvez uma má notícia, não vai ser a metodologia. Às vezes o cara quer, qual que é a ferramenta, Não vai ser a ferramenta que vai te ajudar, né, que vai ser o fator definidor do cumprimento do seu plano, tá? Não é trocando a metodologia e assim, agora eu vou executar meu plano, tá? A metodologia ajuda, obviamente, né? O piloto, né? Às Mas vezes tem um carro que é um pouquinho melhor que o outro, isso. mas... A metodologia ajuda, mas acho que é o processo como um todo. Boa. Né? E a gente já discutiu um pouquinho sobre isso aqui, Júlia, que até trouxe mais de uma vez ali, que no final do dia é aquela discussão da tua hora, né? Que onde é que tu quer entregar o teu tempo, mas a gente recebeu essa pergunta da nossa audiência também, que o médico ele quer sair um pouco mais do operacional e tentar ir mais para essa parte da estratégia, né? Daí ele queria aproveitar, tipo, pegando desse mundo mais de empresários, de CEOs, como é que o cara começa a sair um pouco mais desse operacional e começa a dedicar um pouco mais de tempo para a estratégia, para de fato fazer com que esse planejamento seja executado? Legal, acho que é um pouco daquela técnica de se cercar, entender que tem 2 negócios dentro do negócio e se cercar de pessoas que vão te ajudar a cumprir esse outro lado de gestão, né? De suporte da atividade clínica central. Então, acho que esse é o primeiro movimento, porque daí pelo menos você isola a atividade clínica da atividade não clínica. Depois ainda, você vai ver, poxa, mas ainda assim na atividade clínica eu também quero ter cada vez menos exposição a ela. E aí é outra transição ainda, onde você fala assim, não, tá bom, então eu vou eventualmente ou transicionar da atividade clínica para ser muito mais, né, focar naquelas atividades que são atividades mais nobres, de diagnóstico e tal, eu vou ter times atuando para mim, então também é um processo de fragmentar e compartimentalizar a atividade clínica em si, ou ainda falar assim, não, eu vou deixar a atividade clínica e vou deixar a responsabilidade de outros indivíduos e vou passar para um papel pura e simplesmente de direcionamento e gestão do negócio. Então veja que isso é uma sequência de atividades. Primeiro você precisa isolar as atividades que você vai cuidar ou não, e depois você vai fragmentando isso de maneira que você coloque pessoas que consigam executar essas atividades e você vai migrando para atividades cada vez mais nobres, né? O jeito, uma das técnicas para usar isso, uma técnica simplória, mas eficiente, é assim, pensa numa semana típica e agrupa o que você faz em uma semana típica. Quase como o que a gente faz quando a gente vai fazer dieta, que é assim, cara, anota o que você come, né? A mesma coisa, que anota onde você gasta seu tempo em uma semana típica. E classifica esse seu tempo em uma semana típica. Quais as atividades que você desempenhou, quais os blocos. Então isso aqui foi atividade clínica, isso aqui foi atividade de gestão, administrativa, financeira, RH, etc. Você vai ver que dentro de uma semana vai ter uma concentração de horas em alguma coisa. Então vamos supor que teve aqui uma concentração de horas, obviamente, em atividade clínica, que você quer manter, e teve uma concentração de horas aqui em atividades de financeira. Legal. Como é que você tira essa carga da atividade financeira do seu colo? Contratando uma pessoa que tenha essas habilidades. Então você vai lá, monta um job description, contrata uma pessoa que tenha aquelas habilidades ou um prestador de serviço que desempenha aquelas atividades, transfere aquelas atividades para esse prestador de serviço ou para essa pessoa, né? Se tem uma verdade inexorável é que a sua agenda não vai ficar vazia. Você vai ocupar seu tempo com alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? Repete esse exercício daqui 2, 3 meses. Você vai chegar à conclusão que você usou com outra coisa. Vê como é que é esse mapa, repete esse movimento. Então vai fazendo esse movimento aos poucos, o que vai acontecendo é que tipicamente você vai se descarregando de atividades primeiro operacionais, depois atividades mais táticas e de gestão, até você ficar com o conjunto de atividades que são as mais relevantes, estratégicas, ou eventualmente você ainda vai manter atividades operacionais, tá? Não é verdade que você não vai ter atividade operacional, só que você vai acabar ficando com as atividades operacionais de alto impacto, aquelas que faz muita diferença você performar ou você não performar. Não, e no caso ainda mais do médico, isso é muito verdade, porque tem um monte de cliente nosso que não quer ser só o gestor da clínica, eles querem continuar atendendo, mas sempre vai ter essa atividade operacional, né? Em todo negócio, né? Mesmo você ali, né? Pô, um dos fundadores, tem lá hoje o papel de gestão, mas cara, tem hora que você não tá fazendo coisa, né? Aqui, essa aqui é uma atividade operacional, né?
Mas ela é uma atividade operacional de alto impacto. Será que outra pessoa conseguiria fazê-la com o impacto que isso aqui tem? Total. Pensando no resultado que você espera dessa atividade. Então é isso, sabe? A gente precisa ir reconhecendo como que a gente vai migrando o nosso tempo para as atividades operacionais de alto impacto e para essas outras. E essa técnica da dieta da gestão, que eu chamo, de você ir revisando sua agenda e limpando sua agenda dessa maneira, ela funciona. Ela é simplória, mas ela funciona. Ao longo do tempo, isso vai ajudando. Pra mim, nada... Eu gosto muito o Marcelo lá, que tu conhece, né? Meu sócio CEO, ele adora o ClickUp, né? Ele bota tudo lá e tal. Eu sou da ferramenta da agenda, cara. Eu adoro a agenda, eu boto lá as cores, os blocos lá, a agenda do Google, assim. E até fica uma sugestão para os nossos clientes lá, cara, isso que o Júlio tá falando. Vocês têm lá todas as agendas com os agendamentos, vocês conseguem usar os bloqueios lá também. Então dá para ver bem certinho onde é que tá a atividade operacional, quando vocês têm as reuniões. Eu acho que um bom caminho, que eu sempre faço isso de tempos em tempos, eu começo a olhar para minha agenda, cara, o que eu posso aqui diminuir, assim, agora que essa atividade já tá mais tracionada, enfim. É sempre com a agenda, não, cara. eu sou rato de agenda também, cara. Minha agenda parece maluca, assim, né? Porque não as tem, tarefas tem que estar lá. Buraco, estão todas as tarefas lá, os horários estão ocupados. Uma boa prática que eu adoto tem coisas que são ritos recorrentes, então isso já está bloqueado de maneira recorrente na agenda. Então, né, putz, não tem jeito, cara. Para você ter cadência em execução de vendas comercial, você precisa ter reunião comercial toda semana. Uhum. Se ela vai demorar 1 hora, 2 horas, se vai ser você com você mesmo, revisando o seu CRM, se vai ser você com o seu time de SDRs eventualmente fazendo isso, são outros 500, mas tem que ter toda semana. É uma cadência típica, precisa ter. Se você não dedicar o tempo para isso, não adianta, você não vai performar o processo comercial. Não adianta você achar assim, não, mas tá lá no CRM, tá lá desenhado, tem lá os meus robozinhos. Desculpa, cara, ainda não tem um autopilot, não tem um botãozinho assim, compilar que sai o negócio feito. Então, é importante reconhecer esses ritos recorrentes e bloquear esses horários, né? Então, e o legal é que hoje em dia, né, as ferramentas, né, elas te geram estatísticas sozinhas. Uhum. No que você gastou seu tempo, né? E aí você usa isso para tomar decisão a respeito de alocação de recursos. Boa. E até dentro dessa parte desses ritos, assim, que deveria ser feito, a gente também recebeu uma pergunta que o que um bom médico CEO de uma clínica deveria olhar todos os dias. A gente tá falando um pouquinho de agenda, mas pelo que eu entendi é um pouquinho mais de indicadores, assim. O que eu tenho que chegar na clínica, que eu deveria, tipo, pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, que são números importantes que eu, como médico e CEO da minha clínica, deveria estar sempre olhando, assim. Eu acho que aqueles que são o que a gente chama de heartbeat do negócio. O que é o heartbeat do negócio? Ah, legal. Minha taxa de agendamentos, minha taxa de ocupação, NPS, pô, como é que foi o CSAT do meu dia anterior? Teve alguma coisa que, putz, fugiu do controle? Teve algum cliente que saiu de lá e que deu alguma nota muito baixa, alguma coisa assim? Então, essas são as coisas que acho que tem que olhar todo dia, né? Se você garantir que esses indicadores estão acontecendo, geração de leads, agendamentos e tudo mais, você está garantindo a saúde daquele seu negócio. Você está antecipando eventualmente algum efeito que apareça ali, né? Então, acho que esses são os mais importantes. Boa. Agora ainda a gente está dentro aí para fazer mais umas perguntas do pessoal. A gente também recebeu uma pergunta, assim, Júlia, que eu achei muito legal quis trazer, porque é no planejamento estratégico que eu coloco também quando o médico ele começa a perceber, que até nessa pergunta foi engraçada, que ele falou, cara, eu não vou ficar rico sendo médico. Hoje o médico, eu entendo que é a minha profissão e tal, mas eu quero olhar também, será que eu consigo virar um investidor? Será que eu consigo... É no planejamento estratégico que eu olho para isso também? É mais um planejamento de carreira? Sim, não. Eu acho que é muito mais um planejamento pessoal aqui do que você quer para você na pessoa física. Mas, como no nosso negócio de dono, planejamento pessoal afeta o planejamento da companhia e vice-versa. O CNPJ e o CPF, CNPJ e o CPF é o mesmo. Então, eu acho que vale sim trazer para o planejamento estratégico essa variável do tipo, olha, eu quero fazer essas outras coisas. Dado que eu vou fazer essas outras coisas, eu preciso ter um fluxo de capital para viabilizar isso. Esse fluxo de capital, ele vira então um parâmetro de planejamento, dizendo assim, então legal, então para que eu tenha esse fluxo de capital, eu preciso gerar
ou essas margens com esse tipo de receita, ou aquele outro tipo de receita com tal tipo de margens, e parte do meu capital disponível não vai ser investido por definição no negócio, mas vai ser tratado de outra maneira. O que também vai te forçar a priorizar quais iniciativas você vai conduzir no seu negócio com o restante do capital disponível. Então, veja, ele acaba atacando, né, e atuando no planejamento estratégico de maneira indireta, porque ele vira uma variável de planejamento, né? Então, eu diria que não é parte do planejamento no sentido de, né, quero fazer essas coisas, mas ele gera impacto e gera premissas de planejamento que têm que ser respeitadas. Então, acabam acontecendo juntos de alguma maneira. Boa. Tá? A gente indo já para nossa reta final aqui, Julia, e eu vejo isso que é muito real, assim, a gente, beleza, vai lá, organiza o planejamento, geralmente é normal, digo isso por mim também, logo no início, aquele gasto, monta todo ele, daqueles primeiros meses ali, pô, montou tudo, ficou bonito, os indicadores, e aí a gente vê que ao longo do processo parece que vai perdendo um pouco a adesão, até eu nunca esqueço que uma vez um parceiro nosso lá da gestão da S, o Rodrigo, ele falou, cara, nunca esqueço com o planejamento estratégico que a gente entregou da consultoria. Eles faziam consultoria só para médicos, né? Todo o planejamento. E eles chegaram a visitar um médico 6 meses depois e perguntou para ele, cara, e aí, como é que tá no planejamento? Cara, quer ver como é que tá o planejamento? Ah, claro, né? Achando que, tipo, pegou, abriu a gaveta, tá aqui, ó. Ficou engavetado. Tipo, eles entregaram lá todo o planejamento, só que quando vai pra rotina, no início até vai, aí daqui a pouco já não bate uma meta, tu não fica com esses controles. E aí eu queria entender, vocês que já tem um monte de planejamentos assim, em várias empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos, as armadilhas desse momento de colocar em prática e o que são boas práticas para estar se fazendo para a gente conseguir manter esse engajamento no planejamento. Primeiro, eu acho que assim, ó, é normal quando você faz um planejamento saírem muitas iniciativas, muita coisa. A gente lembra bem disso, chegou com 50 e poucos na primeira com o Bruno. É normal. Cara, é uma empresa desse tamanho de vocês, aí eu tô aqui com uma que tem 3 colaboradores e tem 12. É normal, entendeu? Sai muita coisa. E aí o que a gente fala? Fala assim, cara, saiu um monte de coisa, tudo bem. Prioriza as principais. Então, o que a gente fala é que geralmente um gestor, ele consegue tocar mais ou menos uma iniciativa por mês. Então, putz, se você tem uma companhia ali que tem 5, 6 gestores, você vai conseguir tocar 6 iniciativas por mês no máximo, né? Então, mas a minha lista deu 50. Tudo bem, faz as primeiras 6, cria um plano onde você vai trabalhar essas primeiras 6 no primeiro trimestre, esse é o teu foco, você executa esses caras. Conforme você terminar, você vai lá na sua lista de outras 40 e poucas que ficaram estacionadas lá no parking lot, e você fala assim, tá bom, agora quais outras 6 eu faço? Então, não tem problema você gerar um listão de coisas que você não faça, tá? Então, uma das primeiras dicas é não se preocupe que o seu planejamento gerou um conjunto de iniciativas que você não dá conta. Escolha um subset de iniciativas que te deem essa capacidade de entrega. E conforme você executar isso em ciclos, aí sim você vai puxando outras do seu plano e você vai executando aos poucos. Tá? Por quê? Porque isso vai te dar mais velocidade de execução, vai te dar mais foco no que você precisa fazer e vai diminuir esse efeito de que, putz, eu não estou dando conta de tudo. Não estou conseguindo fazer, está ficando tudo pela metade. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é rotina. Tem que ter rotina de acompanhamento do plano. Não adianta simplesmente olhar o plano, no final do mês, o que deu, o que não deu. Você tem que ter, pelo menos a cada 15 dias ali, quais as iniciativas que eu estou tocando? Estão no prazo? Não estão? Estão andando? Não estão andando? Faz sentido? Ainda não faz? Repriorizo? Não repriorizo? Né? Então, cadência de acompanhamento é importante. Né? E em estruturas maiores, né? Porque daí já tem mais gente e tal, aí também, às vezes, ajuda você ter um responsável por essa gestão da execução. Não necessariamente ele é o dono das atividades, mas ele faz quase que um papel de gerente de projeto ali, acompanhando esse tipo de coisa e garantindo que as interfaces entre as diversas pessoas estão acontecendo lugar, né? E tudo mais, e tá ali ajudando a parar as arestas, tá? Mas isso é mais em estruturas maiores. Em estruturas menores, o próprio empreendedor ali, o líder, ele faz um pouco desse trabalho, porque as estruturas são menores, tá? Mas acho que são essas duas coisas, essas são importantes, e elas garantem daí mais consistência na execução do plano. Boa, né? Boa. E como é que eu sei que eu, assim, talvez só rodando por um tempo, tá? Mas alguém que já de repente está organizando seu planejamento, ali já está deixando tudo certinho, que eu tô errando no meu planejamento? Que eu tô que
já tá indo para um caminho que Quando não... as suas premissas básicas, lembra que a gente falou lá no começo de que você vai ter objetivos, esses objetivos vão definir grandes iniciativas, essas iniciativas, por sua vez, têm algum tipo de resultado esperado, medido por alguma coisa? Isso é uma premissa. Você está dizendo assim, ó, este negócio que eu faço tem uma relação causa-consequência com esse resultado. Se essa premissa não se confirmou, não adianta ficar fazendo mais nada. Morreu. Mata essa iniciativa, mata isso aqui, porque uma premissa básica que você imaginou não está funcionando, né? Isso pode ser função de uma competência que você achou que você tinha e você não tem, pode ser de uma característica de mercado que você achou que ia acontecer e não está acontecendo, ou seja, a premissa mudou. Se a premissa não se confirmou, a hipótese não se confirmou, para e refaz. E tá tudo bem, às vezes, tirar e parar, Tudo né? bem, a gente não acerta tudo. Às vezes eu lembro que a gente tinha um pouco essa ânsia, e eu vejo alguns clientes também que tu monta lá o planejamento e parece que tu tem que ir até o final agarrado com aquilo, porque tu disse lá, ia ter um indicador pra bater e, cara, perdeu o sentido, mudou, perdeu né? Perdeu o sentido, mudou, ou você imaginava que isso aqui ia acontecer e não aconteceu, né? E tudo bem, né? Então, próximo. E como é que eu tenho um tempo certo para eu entender se essa premissa não tá fazendo sentido? Porque também às vezes pode ser que eu ainda só não consegui ter a competência, ou enfim, mas tipo, de quanto em quanto tempo eu deveria estar pelo menos revisando para ver se aquilo ainda tá... Não é necessariamente uma função do tempo, Felipe, mas é uma função da tendência daquele indicador. Então, por exemplo, você tá vendo que o indicador, ele tá aquém do que você gostaria, mas a tendência dele é de convergir para o que você gostaria, legal. Então você tá dizendo assim, cara, não tá chegando no nível que eu quero, e talvez nunca chegue, mas direcionalmente tá na mesma... Tá evoluindo. Legal. Então, beleza. Putz, cara, não tá convergindo. Tá na mesma coisa. Mudei uma ação aqui e ali, continuou não convergir. Putz, aí, cara, aí realmente não tem o que fazer. Agora, o tempo vai depender um pouco também do ciclo desse indicador. Se é um negócio que você consegue medir toda semana, muitas vezes em 2, 3 semanas você descobre. Se é um negócio que você vai medir todo mês, você vai demorar um pouquinho mais para você ver se ele tá funcionando ou não. Boa, né? Boa. Até eu fiz essa pergunta para ti lá no papo, lá quando a gente teve toda a questão do Rio Grande do Sul, lá das enchentes e tal, e às vezes a gente não consegue prever essas coisas no planejamento também, né? A gente coloca lá, tem a parte das oportunidades, as ameaças, e até eu fiz essa pergunta que eu queria fazer de novo para ti, aproveitar que agora a gente tá no momento, na teoria, as coisas começando a melhorar lá, agora esse mês volta ao aeroporto também, enfim. Como trabalhar essas questões num planejamento assim que tipo tá totalmente fora, e aí uma vez que acontece, o quanto eu posso desfocar do meu planejamento, o que eu deveria fazer primeiro? Eu acho assim que é muito ingênuo achar que a gente vai conseguir antever toda e qualquer ação ou toda e qualquer mudança radical e todo cisne negro, né? Isso a gente chama de um cisne negro. Isso é um cisne negro, tá? Total, igual aconteceu na pandemia lá com a gente. A pandemia, né? A enchente, mas aí as pessoas falam assim, mas agora que você sabe que aconteceu, pode repetir. Tá, mas qual a estatística de repetir? Né? E outra, agora que já aconteceu, eu também já sei reagir àquilo. Então, mais importante do que eventualmente ficar me antecipando a um eventual cenário como aquele, o que eu preciso é o que eu faço, sei quando ele acontecer, do ponto de vista de reação. E é a mesma coisa com esses cisnes negros em planejamento. O que às vezes mais importante do que antever o cisne negro é você ter um tempo de resposta rápido a ele. É falar assim, cara, aconteceu. Beleza, o que eu faço agora? A primeira coisa que eu faço é, legal, aconteceu esse evento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é como ele afeta minhas premissas fundamentais do meu plano. Qual é o impacto dele nas premissas fundamentais do meu plano? Nenhum. Beleza, segue o plano. Não, o impacto dele nas premissas fundamentais do meu plano é 100%. Todas as premissas do meu plano vão ser afetadas por ele. Porque eu não vou conseguir gerar lead, as pessoas não vão vir pro consultório, não vai acontecer. O que eu faço? Para tudo. Para tudo. Entende como que qual vai ser a reação inicial. Quando você entender um pouquinho da reação inicial àquele cisne negro, você refaz seu plano. Você vê assim, legal, entendi, reagi, né? Parei, né? Tô sendo conservador, entendi o que está acontecendo aqui, agora eu reajo, tá? Então, muitas vezes, não é sobre antecipar isso no planejamento,
mas é sobre reconhecer o impacto daquilo nas premissas fundamentais e fazer um freio de arrumação. Não tem problema algum você revisitar o planejamento como resposta a um evento como esse, tá? Total. Agora, pode ser que revisitar o planejamento também não seja simplesmente fazer menos coisa. Pode ser que aquilo tenha te aberto uma oportunidade para você fazer mais. Por exemplo, o efeito da pandemia lá pra gente quando aconteceu, claro que ninguém queria acontecer, mas de uma hora para outra os consultórios se viram ou a gente digitaliza e faz telemedicina, ou a gente não vai mais conseguir atender. É E aí isso. pra gente, na gestão DS, por exemplo, cara, a gente tava, sei lá, vendia 100 contas no mês, passou a vender 1000. Porque, tipo, uma demanda que a gente nem acreditava que poderia acontecer, né? Então É isso. Então é por aí, tá? Então acho que não tem. Mais importante do que antecipar é você ter um processo de reação rápida. Então, ter um processo de reação rápida, analise o impacto nas suas premissas fundamentais e aí readequa seu plano. Estabeleça um processo de acompanhamento curto nesses primeiros momentos, né? O que a gente chama de um war room ou alguma coisa, algum modelo de crise, onde você, todo dia tem um checkpoint para ver o que está acontecendo, o que está mudando, né? E conforme você vai tendo mais conforto sobre o novo cenário, aí você vai espaçando esse tipo de acompanhamento e você vai voltando para o regime normal, né? Mas é isso. Então, inicialmente reage rápido, avalie a premissa, controle curto, né? Checkpoints de curto prazo de tempo, porque geralmente, né, as coisas vão mudando rápido depois desses eventos, né? Você tem um evento do Cisne Negro, as coisas vão mudando rápido nos dias seguintes, você vai vendo implicações X ou Y, né, que você não conseguiu antecipar. Conforme você vai tendo mais controle, você espaça isso e daí você vai voltando para vida normal. Eu vejo que trouxe também um pouco desse papo, porque eu tava conversando com um cliente nosso esses dias que a gente tava aproveitando aqui em São Paulo para conversar com ele. E aí ele me trouxe, cara, eu tinha projetado um superávit para esse ano aí de pelo menos ter 1 milhão na clínica de sobrar em caixa lá. Eu tô em outubro e tem 500 mil. E tipo, só que aí a dificuldade era, cara, o quanto eu posso diminuir esse planejamento, sabe? O quanto é de fato que foi afetado por aqui, porque ele entende que foi, porque as cirurgias foram desmarcadas do dia pra noite, né? Enfim. Mas às vezes a dificuldade é fazer essa readequação, né? O quanto eu posso readequar, o quanto eu não tô baixando, porque, tipo assim, como se fosse um efeito que eu, como agora no momento conseguir chegar na meta, vou baixar muito, sabe? Eu acho que de novo é você medir esses seus indicadores, né? E medir, por exemplo, nesse caso que você deu, né, só para usar ele como exemplo, ele provavelmente o que ele viu, por um período de 2, 3 meses, teve um hiato absoluto em geração de receita. Depois, minha taxa de utilização tá voltando para índices próximos aos índices anteriores. Posso voltar com... Se tá voltando com índices próximos, então eu dizer que eu tenho os mesmos objetivos que eu tinha antes, podem fazer sentido. Não, elas voltaram, mas não voltaram para os mesmos níveis, voltaram para níveis inferiores. Tá, então primeira pergunta, por que em níveis inferiores? Perfeito. Né? Segunda pergunta, são em níveis inferiores e este é um novo patamar de performance? Ou são em níveis inferiores, mas a tendência ainda está de crescimento? Ah, legal, são em níveis inferiores, a tendência está de crescimento. O que eu posso fazer para acelerar isso mais? Não tem muito o que fazer. Então então significa que eu tenho um novo teto de planejamento. Ah, não, ele está em níveis inferiores aos que eu tinha antes e não estou vendo uma tendência de fechar o gap. Putz, alguma coisa mudou nesse negócio. Então, legal. Consigo construir algum tipo de ação adicional para buscar aquele gap que ficou para trás? Tenho que fazer alguma coisa nova. Não consigo? Então, paciência. Então, esse é o novo patamar e tenho que eventualmente ajustar o resto do meu plano a isso. Então, veja que é sempre muito... Quando a gente fala em indicador, a gente não pode olhar um indicador só pelo resultado dele. A gente tem que olhar o indicador sempre por 4 variáveis. Resultado, tendência, tá? Impacto, tá? E relação causa-consequência. A gente sempre tem que olhar o indicador olhando através dessas 4 coisas. Não só o resultado dele, mas esses outros parâmetros também. Qual que é a tendência, né? Tá de baixa, de alta, de estabilidade, né? O que é o impacto dessa variação, né? E o que é a relação causa-consequência, né? O que causou essa variação, porque é isso que interessa no final do dia. Tá? Pô, essa aqui agora é uma pergunta mais pessoal, aproveitar. Quando tu falou desses 4 vieses para analisar um indicador, Julia,
Eu dou uma olhada nisso por ciclo, por trimestre, por semestre, anual. Aí depende do indicador. Você tenta ver o indicador. Tem indicador, por exemplo, coisas que você meça todo dia, você pode olhar toda semana. Uhum. Coisas que você mede toda semana, você vai fazer essa análise todo mês, né? A gente sempre tenta olhar isso assim, período anterior, aí a gente olha, por exemplo, alguma coisa que eu meço todo mês. Então eu vou olhar mês anterior, vou olhar o mesmo mês no ano anterior, vou olhar esse tipo de coisa. Uma coisa que eu olho toda semana, mesma coisa. Semana anterior, Uhum. mesma semana, no período anterior. Então você vai sempre dando essas referências, tá? Boa. Pra gente fechar aqui, Julian, nosso programa a gente chama de prontuário de gestão, porque assim como uma consulta, né? Então agora é o momento aí de colocar o jaleco, que durante uma consulta o paciente e o médico fazem todo um bate-papo ali, só que no final, geralmente o paciente sai dali com uma prescrição para aplicar, né? Às vezes tem um monte de problema, então a gente vai atuar naquilo que é mais importante. E aí, pensando um pouco no nosso episódio de hoje, assim, Julia, sobre planejamento estratégico, se tu tivesse que dar uma prescrição aí para os nossos ouvintes, o que é mais importante na segunda-feira, se ele está nos escutando na segunda hoje, focar em fazer hoje para trabalhar o planejamento estratégico na clínica? Eu acho que trabalhar essas duas coisas que a gente falou aqui. Primeiro, entender o que é o seu objetivo de longo prazo e como que você fatia ele em objetivos intermediários. Então é essa visão menos numérica e mais estrutural do negócio. E segundo, entender os seus parâmetros, né? Os seus parâmetros de performance atual, seus indicadores. Se você conseguir, como lição de casa, endereçar essas duas coisas, a partir delas você vai conseguir ter a base para construir o planejamento adequado, para conseguir evoluir do ponto de vista de gestão. Então, acho que essas são diria que são as duas coisas. Identifique esses dois componentes, a partir daqui você consegue trabalhar a conexão entre eles, os gaps e tudo mais. Boa. Eu nem vou trazer nenhuma prescrição minha aí, porque os caras que eu sigo, chamam ele de mentor, né? Então eu não vou dar nenhuma prescrição, mas nesse segundo aqui, que são os parâmetros da gestão DS, você que é nosso ouvinte, a gente pode te ajudar. A gente tem lá uma série de indicadores, seja, a Júlia tá falando ali de ocupação de agenda, de ticket médio, enfim. Então é importante vocês terem isso para, de fato, entender onde é que é o cenário atual e para onde querem ir, né? Então essa aí vai ser a minha prescrição aí para ajudar a nossa audiência. Não, e vai ajudar muito. Boa. Juliano, como é que o pessoal que gostou do episódio, para buscar mais conteúdo, dali a pouco também entende que é um momento que até de procurar aulas também, porque não a gente fez também aquela questão do on-demand, né? A gente focou bem em empresas de tech, mas eu sei que vocês atendem segmentos diversos, né? Então como é que faz para encontrar vocês também? Cara, quem quiser acompanhar mais do que a gente faz ali, né? Eu tenho meu Insta, o @JulianAntonioli. Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas, respondo as perguntas do pessoal. A gente publica bastante conteúdo lá, bastante dicas, assim, bastante coisa legal. Então acho que ali é um caminho. O próprio da Audas, que é o @Audas, AUDDAS _. A gente também publica bastante coisa lá. A gente tem uma biblioteca de conteúdos gratuitos que fala sobre muitos desses temas, assim, de como fazer um planejamento. Tem um livro sobre 101 indicadores. Então tem muita coisa legal na nossa biblioteca gratuita lá na Audas. Pode ir no www.audas.com e acessar nossa biblioteca lá de materiais gratuitos e baixar algumas dessas coisas, né? Então acho que como Audas é assim que a gente consegue ajudar. Como G4, tem uma pancada de conteúdos lá no G4 Educação, que a turma pode acessar também, acompanhar, né? E quem quiser daí conhecer mais do que a gente faz na Audas, ver se a gente consegue ajudar como companhia, só entrar em contato com a gente por esses canais. Nosso time vai entender a necessidade e vai direcionar para um dos sócios ali. Vai ser muito legal, eventualmente, poder ajudar a galera. Boa. E tem um podcast bom também, tal de Dono para Dono. Tem um podcast, tem o nosso podcast de Dono para Dono, né? Tava até falando com você antes aqui, para vocês irem lá no nosso podcast agora como convidados. Ó, Marcelo, escuta aí, o Marcelo ficou chateado que eu vim fazer contigo o podcast sem ele. Que ele falou, pô, eu sempre quis fazer com o Juliano junto. Eu falei, cara... Não, vai ter uma chance, vai ter uma chance. Ele acabou de ser pai recente, né? Eu falei, cara, se depender agora, só quando tu vir agora, só quando a Antonella tiver 15 anos, não sai de perto mais. Agora ele vai ter a chance. E ali no de Dono para Dono, a gente traz os empreendedores para discutir um pouco essas jornadas, né? Um pouco de casos, um pouco de experiências. Então também é legal para entender um pouco melhor. Eu brinco, né? Que a gente fala muito do lado A, né, que é o que dá certo,
Mas o legal mesmo é o lado B, né? Uhum. A gente como empreendedor lembra muito mais do lado B, que são os tombos que a gente leva, né? E as lições que a gente foi aprendendo. Então a gente tenta explorar isso um pouquinho aqui no De Dono para Dono. Boa, valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer aí falar de gestão. A gente brinca sempre aqui que a gente traz os caras que a gente quer conhecer, né? E falar um pouco mais. Então vou anotando um monte de coisas de insight, ou para cliente que me perguntou, ou até para aplicar na empresa. Então, mais uma vez, Júlia, obrigado mesmo, cara, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, que é isso. Super, super legal estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Felipe, muito legal poder acompanhar a jornada de vocês, uma jornada super bacana. E mais do que isso, né? Um pouco da preocupação que vocês têm em não só prestar um serviço, mas agregar valor para a comunidade na qual vocês estão inseridos e tudo que vocês fizeram lá também pela região. Então, muito legal poder estar aqui. Espero que a turma aí que esteja assistindo, né, e vendo, curta e tire insights aí para se desenvolver seus negócios e contem com a gente, contem comigo. Vamos até a próxima. Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo Prontuário de Gestão. Até mais!